todos nós temos áreas a serem tratadas para que possamos fazer diferença, para que possamos cultuar a Deus também com as nossas vidas. E eu costumo dizer que se não for tratado pelo Espírito Santo, fruto do Espírito, eu não sou pavio curto. Na realidade, eu nem tenho pavio. Algumas pessoas me conhecem e falam, não é possível. Eu falo assim, não, só Jesus. Só Jesus. E quando a gente fala em fruto do Espírito, está lá longanimidade, que é longo ânimo, entenda pavio longo. Tá? Então, o que é longanimidade? É pavio longo. E eu não tinha, na realidade, nem tinha pavio. Só Jesus na causa. Eu era recém-casado, meus 25 anos, magrinho, pesando 65 quilos, já fui magrinho, podem acreditar. Recém-casado, e eu acreditava que eu jogava bem futebol. Alguns falavam, eu de vez em quando fazia um gol ou outro, eu achava que era verdade, eu me achava bom de bola. Agora imagina alguém jogando futebol, se achando bom de bola e sem pavio. Olha o desafio, para eu adorar a Jesus, para a minha vida ser um culto ao Senhor, dentro da quadra de futebol. Eu gostava muito de futebol, eu ainda gosto, continuo me esforçando. Hoje eu descobri que eu não sei, mas na época eu achava que eu sabia jogar futebol, e eu estava sempre lá, e nós tínhamos algumas partidas, e eu convidava a Silmara, a gente tinha 1 ano de casado, isso, e ela sabia da minha falta de pavio, e cada vez que eu voltava do futebol, eu voltava brabo. Encrenquei com tal pessoa. Não, tive problema com você. E a culpa era sempre do outro, nunca era minha. Não sei se com você é assim, mas geralmente para mim era assim. A culpa era do outro e não eu. Eu era vítima da situação. E eu chegava brabo porque tinha brigado, porque tinha encrencado com alguém, discípulo de Jesus, cultuando a Deus, mas nessa área precisava ser tratada ainda. E aí nós tínhamos uns campeonatos de futebol. Antigamente, o pessoal aqui mais antigo vai saber, tínhamos as Jubas, Jubepar, Juba isso, Juba aquilo, e tinha Jubacap. Tem alguns fazendo assim com a cabeça, tem gente desse tempo aí. Nós tínhamos uns campeonatos entre as igrejas, bênção. Você não faz ideia do que era isso, Ali Jesus tinha que se manifestar mesmo. E nós fazíamos parte de uma outra igreja, estávamos já na semifinal. E eu insisti tanto com a Silmara, falei, amor, vamos lá, a igreja vai ter torcida, e ela não queria, eu insistindo, até que então ela resolve ir, mas indo assim meio contrariada, E chegamos lá, na semifinal, o pessoal da torcida na quadra, estavam ali no ginásio, e nós começamos o jogo, e eu fui lá e fiz o primeiro gol, feliz da vida, saí dando beijinho na aliança, fazendo tchau para ela, e todo mundo celebrando. E aí eu fui lá e fiz o segundo gol, voltei a beijar a aliança, e fazendo um tchauzinho para ela, e lembra que eu achava que eu jogava bem? Comecei a ter certeza, e estou jogando muito aqui. E alguns minutinhos vem o jogador adversário, e pega por trás da minha canela, e me derruba no chão. Pensa em alguém, sem pavio, jogando muito, e é derrubado daquele jeito. A hora que aconteceu isso, o pessoal do meu time, da minha igreja, chegou e falou assim, William, foi sem querer. Eu falei, não, está tudo bem. Eu falei, está tudo bem, eles ficaram preocupados. Eu falei, ele vai dar troco. E infelizmente, algum tempinho depois, vem o rapaz correndo, aquele que tinha me derrubado com a bola, e eu fiz um cálculo de física, tempo, velocidade, minha força. E a hora que ele estava passando ali, eu vim, ele é bem maior que eu, mas eu estava estático, e ele em movimento, e eu só dei com o ombro e joguei ele no alambrado. Você consegue imaginar a alegria dele? E eu fiz isso com toda a força. E aí já saí, deixei entrar a turma, sempre tem aquela turma do deixa disso, que vem no meio ali, e eu lembro que são 2 igrejas jogando bola. Irmãos, todo mundo na unção. E eu falava, venha, e ele falava, venha você, e ficava aqui e ali, e os 2 discutindo, e o juiz com o cartão esperando para expulsar os 2, e a gente naquele bate-boca, de repente eu lembrei de quem na arquibancada? A Silmara estava lá, está ali agora bem quietinha no canto ali, ainda bem que hoje a arquibancada é outra, graças a Deus, e ela estava lá olhando. A hora que eu olhei para ela, ela olhou para mim. Ela nem lembra desse olhar, mas para mim parecia o olhar de Jesus para Pedro, quando negou assim, dizendo assim, puxa, eu falei para você.
Eu abaixei a cabeça, saí dali chateado, e o juiz deu o vermelho, fui para o vestiário, tomei meu banho, entrei no carro. Sabe quando a criança faz alguma coisa errada e fica esperando? Falei, agora vem. E a Silmara não falou nada. Antes tivesse falado, ia doer bem menos. Entramos, passamos no mercado, compramos alguma coisa, era um sábado, chegamos lá para o lanche à noite, e a TV quietinho, esperando, ela não falou nada. E eu tinha que ter cultuado a Deus no sábado com o meu futebol, lembra? No domingo eu ia pregar na igreja que nós fazíamos parte. Consegue imaginar alguém que cultuou a Deus no sábado, libertou Barrabás do sábado, vai festejar Jesus no domingo? Fui eu. Pus meu uniforme de crente, né? Coloquei meu traje, preparei a mensagem, fui com o coração arrebentado, mas eu tinha sido chamado. E aí, teve toda a primeira parte do culto, eu subi para pregar. A hora que eu me ajeitei, assim, que eu fui pregar, vocês conseguem imaginar quem está entrando pelo corredor? Ele mesmo. Esse mesmo que vocês pensaram. Eu falei, não, Jesus está de brincadeira comigo, né? Justamente ele. E ele entrou e sentou, e também ele nunca soube do olhar dele o que ele quis dizer, mas o meu sentimento foi daquele olhar assim, agora você está aí, agora você é o pregador. Ontem me pregou no alambrado, hoje você vai pregar aqui. Foi mais ou menos esse o sentimento que eu tive no olhar dele. E, gente, eu gosto de falar bastante. E eu pensei, puxa, vou ter que pregar agora. E as minhas mensagens sempre são longas. Aqui não, porque tem um cronômetro aqui. Aliás, se vocês não sabiam, um minuto aqui tem 30 segundos, que passa muito rápido isso aqui. E se passar do horário, a Thalita tem um botãozinho ali que ela aperta, abre um alçapão e eu desapareço. Só volto depois de 3 dias, então eu vou ter que encerrar a mensagem logo. Mas lá não tinha, e eu sempre estava acostumado a pregar bastante. Gente, aquela foi a pregação mais longa da minha vida. 10 minutos. E não acabava nunca. E eu olhava para um lado, tinha mais 150 pessoas assistindo, eu olhava para um lado, o rapaz estava lá, e eu virava, parecia que ele estava aqui de novo, e eu virava para lá, e o rapaz é onipresente, não é possível. Como é que pode isso? E o coração apertado, terminei a mensagem com muito esforço. E a hora que eu terminei, fui lá procurar, ele tinha ido embora. E aí? Tentei ligar na semana seguinte para saber, tentar achar o rapaz na igreja. Descobri que o rapaz estava frequentando a igreja, ainda começando a ir lá. Não achei o rapaz, o meu coração arrebentado. E aí eu fui conversar com a Silmara. E quando eu cheguei em casa, ela falou assim, amor, eu tentei falar várias vezes, você não ouviu, eu fui para Deus. Deixei Deus falar com você. E, gente, aquilo arrebentou meu coração, porque eu entendi que não adiantava eu cultuar o Senhor no domingo, eu pregar no domingo, eu celebrar no domingo, e também cultuar o Senhor em outras áreas da minha vida que já tinham sido tratadas, mas quando chegar na quadra de futebol, eu não cultuar o Senhor. E aí eu fiz um propósito com Deus, falei, Deus, se for para te envergonhar, se for para não cultuar o Senhor, eu nunca mais jogo futebol. Fiquei 4 anos sem pisar num campo de futebol, numa quadra. Voltei depois, e graças a Deus o Senhor tinha tratado. E aí eu aprendi que futebol também é para cultuar a Deus, e é para esfriar a cabeça e não para esquentar. Esses dias eu comentei isso com os homens lá da igreja, e sempre tem um comediante nesse meio, falou, pastor, Deus ouviu a sua oração, né? Por quê? O pastor falou que não queria nunca mais jogar, e o pastor nunca mais jogou nada mesmo, né? Dá para perceber. Mas estou lá, em nome de Jesus, continuo brincando, me divertindo com o pessoal. Mas Deus é tão maravilhoso e transforma de uma maneira tão grande, que depois nós começamos uma célula com o pessoal aqui da igreja, né, já tínhamos vindo para cá, e com o pessoal da célula nós convidávamos pessoas para virem jogar conosco. O pessoal não vinha no culto, não queria ir na célula, mas ia no futebol. E foi tão maravilhoso ver pessoas entregando a vida a Jesus porque foram no futebol. E olharam lá e falaram assim, vocês são diferentes. Como é que se joga no futebol e trazem alegria, sai todo mundo sorrindo e abraçando um ao outro? E tivemos várias situações, entre elas tivemos o Anderson, que foi convidado, insistido, e ele aceitou, jogou futebol, foi impactado lá, veio para a nossa célula, na célula ele se converteu, e a gente teve o privilégio de batizar o Anderson aqui. Hoje ele é casado, membro aqui da PIB, até algum tempo estava liderando célula aqui, a esposa dele é intérprete do Libras aqui, fruto do futebol.
Consegue entender o cultuar a Deus em toda a sua maneira de viver? E aí vai no trabalho, e você pode aplicar em qualquer área da sua vida. A minha era essa, porque o Senhor precisava, e ainda tem algumas outras, que Ele precisa, bem menos do que no passado, mas ainda tem. Mas a nossa vida tem que ser um culto a Deus, muito além do domingo. O domingo tem que ser um reflexo daquilo que nós vivemos, de segunda a sábado. E no domingo a gente vem aqui para celebrar aquilo que Deus fez através de nós. Apesar de nós, não é por nós, apesar de nós, Ele nos usou. E nós nos reunimos para celebrar ao Senhor, para adorar ao Senhor, aquilo que nós temos vivido em nossas vidas. Minha vida deve ser um culto a Deus. Segunda lição que eu aprendo nesse texto, está lá no verso 2, onde o apóstolo Paulo vai dizer: não se amoldem. Talvez na tua versão esteja: não se conformem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala não se conformar, é não tomar a forma. Se na tua versão é não se amoldar, é o mesmo princípio, é não tomar o molde dos padrões desse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. A gente tem vivido um tempo, não é só hoje, na realidade o ser humano tem essa característica de fazer o que os outros estão fazendo. O brasileiro em especial tem uma fila, ele entra na fila, não sabe nem por quê. Tem fila, eu vou junto, né? Ele está fazendo, eu estou fazendo também. É interessante que se a moda é uma calça larga, está todo mundo usando. Depois passa para uma calça justa, a calça larga está fora. Mas até ano passado ela funcionava, todo mundo estava usando. Não, mas agora todo mundo está usando outra. É interessante que antigamente a gente usava uma calça e ela rasgava, a mãe dava uma ajeitadinha ali, daí não dava mais jeito e ia fora. Hoje a moda é comprar calça rasgada. E mais do que isso, a calça rasgada é mais caro. Então compra inteira e rasga, fica mais barato. Antigamente, eu lembro, eu tinha um par de tênis, eu tive o quichute, né? Alguns lembram disso. Né? Tem gente jovem que nem sabe o que é isso, mas eu tive. Né? E a gente usava a semana inteira, e chegava no final de semana, a mãe falava assim: lave e deixe limpinho para domingo, para segunda-feira você ir para a escola. Esses dias a gente saiu e passamos uma vitrine e estavam vendendo um tênis que imita um tênis sujo. E é mais caro. E não é possível. Então eu compro o tênis limpo, sujo, e você economiza. Mas por quê? Está todo mundo usando. Mas sabe, isso são algumas coisas efêmeras, algumas coisas que não têm tanta profundidade. Mas o grande problema é quando nós deixamos os princípios e valores do Senhor de lado e passamos a aceitar outros princípios e valores porque todo mundo está fazendo. E não é porque todo mundo está fazendo errado que o certo deixou de ser certo. Não é porque está todo mundo indo por esse caminho que é fora da vontade de Deus que eu tenho que abrir mão. Mas o que os outros vão pensar? Não, Senhor, o que o Senhor vai pensar? Não se amoldem. Não se amoldem, não se conformem. A grande questão está na alteração dos princípios e valores. Nós não podemos negociar nossos princípios. O Senhor deu um direcionamento, a palavra dele é a bússola que nos orienta. Mas o mundo está alterado em tantas inversões, tantas coisas fora da vontade de Deus, e nós silenciamos, e mais do que isso, além de nos omitirmos, mas está todo mundo fazendo, não tem problema nenhum. E não é porque o errado está sendo feito por todos, que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer aquilo que é projeto do Senhor para a minha vida, porque o texto diz que a vontade do Senhor é boa, é agradável e perfeita. Não podemos quebrar nossos princípios e valores. Pastor Tércio, com quem eu tive o privilégio de pastorear na Monte Serra, a Igreja Batista Monte Serra, lá em Porto Alegre, tem uma frase que ficou marcada para mim. Ele diz assim: olha, quando quebramos um princípio, o princípio nos quebra logo mais à frente. Quando quebramos um princípio, o princípio nos quebra logo mais à frente. E sabe o que a gente tem visto? Uma sociedade quebrando princípios de Deus.
no relacionamento entre pai e filho, entre irmãos, na composição da família. E Deus criou a família de uma maneira, e hoje o ser humano está distorcendo totalmente, dizendo que é família, quebrando princípios, e esses princípios sendo quebrados, acabam sendo o fim da sociedade, acabam sendo a destruição da sociedade. E a gente começa a ver famílias arrebentadas, pessoas destruídas, tanta gente precisando de ajuda, de apoio. Por quê? Porque está quebrando os princípios do Senhor. Quando nós quebramos o princípio vai nos quebrar logo mais à frente. Porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Não posso me acomodar, não posso me amoldar, não posso me conformar. Preciso transformar. Não se conforme, transforme. E isso tem que ser algo constante em minha vida. E a terceira lição que eu quero compartilhar com você nessa manhã é que essa transformação tem que ser prática e constante. É interessante que o apóstolo Paulo diz assim, para que vocês possam experimentar e comprovar a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Preciso comprovar, falar, olha, realmente eu tenho vivido e isso tem feito diferença na minha vida. E apesar disso, as pessoas à nossa volta vão ver diferença. E de que maneira que eu tenho que viver essa transformação? Está lá nesse mesmo capítulo, versos 9 a 21, diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos e não os amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, e não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, e façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eu acho que fôssemos resumir esse texto que nós lemos em uma frase, poderíamos dizer assim: sejam parecidos com Jesus. Creio que o apóstolo Paulo pode resumir, ou poderia resumir essa frase assim: sejam parecidos com Jesus. Se deixem transformar pelo Espírito Santo, para que vocês possam ser cada dia mais parecidos com Jesus. E aí a gente vai viver essa realidade aqui. No início do século XX, surgiu um missionário indiano chamado Sadhu Sundar Singh. Ele é um missionário indiano, conhecido como missionário dos pés sangrentos, vindo do hinduísmo, entregou a sua vida para Jesus, percorreu as aldeias na sua região, descalço, um gesto de humildade, por isso era conhecido como o missionário dos pés sangrentos. De tanto ele caminhar a pé falando do amor de Deus para as pessoas, depois foi para a Europa, pregou, foi para os Estados Unidos, pregou, e sempre voltava para a sua terra para falar do amor de Deus, visitando as aldeias. E um dos livros que fala da história dele, conta de uma das aldeias onde ele já tinha visitado, e as pessoas entregaram a vida para Jesus, e um pai contando para uma garotinha do amor de Jesus, falou: olha, Jesus transpira, Jesus traz serenidade, Jesus traz paz,
É gostoso caminhar com Jesus. A gente pode ver em Jesus essa paz que excede todo entendimento. O amor de Jesus é fácil de ser visto. E aquela criança, aquela menina entendeu isso. E quando Sundar Singh foi visitar aquela aldeia, chegou e a menina atendeu. E correu para o pai, e o pai falou assim: quem está aí, filha? Ele falou: pai, eu não sei o nome, mas pelo que você falou, ele é muito parecido com Jesus. Consegue entender? Mas mais do que isso, não é só o missionário Sundar Singh, mas nós temos que ser parecidos com Jesus. Minha filha está fazendo alguns serviços freelance de fotografia e foi atender um irmão na área do ramo imobiliário aqui da igreja, tiraram umas fotos de um imóvel, e ela falou assim: pai, eu não conheço ele, talvez eu conheça, mas não lembro. Eu falei: não, filha, eu te levo, vamos lá. E no caminho ela falou: pai, como é que ele é? Como é que é o temperamento dele? Ela falou: não lembro dele. Eu falei: filha, você conhece ele? Pai, eu não lembro, como é que ele é? E eu falei: uma fácil de a gente dizer quem ele é. Ele é muito parecido com Jesus. E como é gostoso você olhar para o teu irmão ao teu lado e falar assim: ele é parecido com Jesus. E nós chegamos lá e a Letícia fez o serviço, e quando voltou ela falou: pai, você tem razão. Ele é muito parecido com Jesus. É alguém que se importa, é alguém que tem paciência, é alguém que transmite paz, é alguém que não está preocupado em conseguir lucros abusivos, mas ele quer o bem-estar. Pai, ele é parecido com Jesus. Sabe, o objetivo da nossa vida deve ser alguém olhar para nós e falar assim: você é parecido com Jesus. E para ser parecido com Jesus, precisamos viver esse processo, essa transformação que nós lemos agora há pouco aqui, e não é fácil. Mas isso só vai acontecer quando eu falar: Senhor, o Senhor é Senhor da minha vida, que o Teu Espírito me transforme e me deixar lapidar dia a dia. Me deixar transformar em áreas que ainda não foram transformadas. E é um processo constante. Na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês, há de concluir até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que, enquanto eu estiver aqui, ou até eu ir para Jesus, ou até Jesus voltar, eu estou em obras. Eu estou sendo lapidado. Eu estou vivendo processo a processo. Quanto tempo leva isso? Depende da minha escolha, da minha decisão em me deixar lapidar pelo Senhor. Mas eu tenho que deixar que isso aconteça, para que as pessoas possam olhar para mim e ver e dizer: puxa, ele é parecido com Jesus. Antes de voltar aqui para Curitiba, nós tivemos 8 anos em Porto Alegre, pastoreando lá, e eu fazia os atendimentos no gabinete, e tinha uma psicóloga, que quando tinha alguma situação espiritual, ela era cristã, ela ligava e falava assim: pastor, estou mandando para você porque eu entendi que é espiritual, meus recursos acadêmicos de conhecimento já foram, eu entendi que é espiritual, estou mandando para você. E ela mandou um rapaz para mim, seus 30 e tantos anos, extremamente inteligente, que ia elevadíssimo, autodidata, expert na área de informática, de sistemas, de softwares, aquilo que você imaginar. Autodidata, aprendeu a falar inglês, alemão sozinho. E depressivo, alguém que tentou suicídio 4 vezes. Aos 8 anos de idade, tinha feito o primeiro pacto com o diabo. Fazia parte de uma seita oriental. E foi mandado para lá. Eu falei: tá bom, se você quer mandar para cá, eu não posso fazer nada, mas Jesus pode. E ela mandou, ele agendou um horário, chegou lá, e a Igreja Batista Monte Serra, lá tem um outdoor bem grande na frente, escrito assim: proibida a entrada de pessoas perfeitas nessa igreja. É baseado num livro de um pastor chamado John Burke, e o livro é Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, porque todos nós somos imperfeitos, estamos em processo para sermos moldados e lapidados pelo Senhor. E aquele outdoor fica bem à frente da igreja, e quando aquele rapaz chegou, ele falou assim: olha, eu estou aqui porque ela me mandou para cá, mas eu não acredito em nada disso que vocês acreditam aqui. Eu estou aqui porque não tenho nada a perder mesmo, de tanto ela insistiu, eu vim para parar aqui. Mas sabe, eu gostei daquele outdoor de vocês ali na frente. Eu falei: opa, abriu margem para eu poder conversar com ele. Eu falei: que bom. Ele falou assim: olha,
Lá diz que é proibida a entrada de pessoas perfeitas nessa igreja, sinal que todos somos imperfeitos, né? Eu falei, sim, todos somos imperfeitos. Bom, então se nós somos imperfeitos, e vocês dizem que a gente é a imagem e semelhança de Deus, Deus é imperfeito. Eu falei, como assim? Não, se vocês são imagem e semelhança de Deus e são imperfeitos, e aí eu falei, não, espera aí, a hora que fui pegar a Bíblia, eu falei assim, nem adianta você abrir a Bíblia, porque eu nem acredito, isso aí é escrito por homens. Eu falei, Jesus, o que eu faço com esse rapaz? E aí começamos a conversar, foi a primeira, a segunda, a terceira hora, era 12:30, Silmara me ligou e falou, amor, você não veio almoçar? Eu falei, estou conversando aqui, só Deus sabe quando. E fomos quase 4 horas de conversa, naquela primeira reunião, e quando terminou, à tarde eu tinha um tempo com o pastor Tércio, o Tércio me chamava de Williamzão, e eu chamava de Tercião. Falei, Tercião, não dá. Ah, não, ele não nos respeita, não nos valoriza, não quer saber de ouvir, só está me dando dor de cabeça, nos menosprezou, não quero saber. O Tércio falou assim, Williamzão, cara, só derrama amor e graça na vida dele. Eu falei, Tercião, eu falei, cara, só faz isso. Eu falei, tá bom. Segundo encontro, mais 3 horas de conversa e não chegamos a lugar nenhum. Terminou, foi lá, procurei o Tércio, falei, não dá, eu estou perdendo o meu tempo. Não vou, eu vou investir em quem quer ser tratado, ele não quer. Ele falou assim, Williamzão, só derrama amor e graça na vida dele. E foi o terceiro encontro, e eu de novo voltei impaciente, e ouvi do Tércio a mesma coisa, Williamzão, só derrama amor e graça na vida dele. Depois da 4ª reunião, terminamos, eu olhei para aquele rapaz e falei assim, olha, eu acho que não adianta a gente avançar. Não adianta porque você não acredita naquilo que eu acredito, e aquilo que eu estou falando você não quer ouvir, e eu não acredito naquilo que você acredita. Agora eu acho que um de nós dois está errado, e eu vou te dizer uma coisa, eu creio que é você. Porque você veio me procurar, porque aquilo que você crê não preenche o teu vazio. Em quem eu creio tem preenchido a minha vida. Então, entre nós dois, pare para avaliar quem está errado. Eu vou orar por você. Eu orei por ele, a hora que terminou, ele olhou para mim e falou assim, posso voltar semana que vem? Aí por dentro assim, eu falei, Deus, o senhor está fazendo alguma coisa aí. Glória a Deus. Aí eu falei assim, fala com a secretária, se tiver um tempo eu te atendo. E celebrando, eu falei, glória a Deus. Deus está falando para ele. E ele voltou, e no domingo ele apareceu no culto. E eu não o convidei para o culto, até então que você não queria falar comigo durante a semana, imagina se ele queria ir para o culto. E aí quando ele chegou no culto pela manhã, eu falei, rapaz, que bom que você está aqui. Minha mulher veio ver aqui o que está fazendo comigo. Eu falei assim, de bom ou de ruim? Ele falou, só pode ser de bom, que se fosse de ruim eu não vinha e muito menos ela. Então a gente está aqui. E trouxe o meu filho, o filho dele de 4 anos, que já estava vendo demônios passeando pela casa deles, para vocês terem uma ideia. E eles foram impactados, e nós tínhamos lá um retiro, que aqui é o nosso Vida Vitoriosa, Minha Vida Tem Jeito, lá é o Minha Vida Tem Jeito. E nós encorajamos, e esse rapaz foi para o retiro. E chegando lá, ele foi liberto de todos os pactos, de tudo aquilo que estava amarrando a vida dele. E o Senhor o libertou, e ele entregou a vida para Jesus, e teve a vida transformada de tal maneira, que a esposa foi alcançada, e entregou a vida para Jesus, e foi transformada de tal maneira que o filhinho dele foi tratado, e nem de psicólogo precisava mais. O Senhor mudou a história dele. E aí eu sempre lembrei, vou lembrar sempre da frase do Tércio, só derrama amor e graça. Quando nós nos deixamos moldar pelo Senhor, por mais que haja perseguição, por mais que haja injustiça, por mais que as pessoas nos tratem mal, o nosso papel é derramar amor e graça. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu escolher ser parecido com Jesus. Isso só vai acontecer se eu entender que a minha vida tem que ser o culto. Isso só vai acontecer se eu me deixar transformar pelo Espírito e não me amoldar por tudo aquilo que a sociedade está impregnando. E quando eu fizer isso, eu vou conseguir derramar amor e graça. E a minha vida, a sua vida, a nossa vida, esse culto ao Senhor, esse culto ambulante, vai transformar aqueles que estão à nossa volta.
Eu vou concluir com uma frase atribuída a Martin Luther King, que ele diz o seguinte, pastor Martin Luther King, ele fala assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Sabe o que acontece quando nós nos omitimos? Aquilo que é errado se sobressai. Mas nossa atitude deve ser a mesma dos discípulos de Jesus quando foram confrontados e foram pressionados a silenciar. Ele falou assim: nós não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. Não posso me conformar, não posso me amoldar, preciso transformar pela renovação da minha mente. Preciso transformar pela minha atitude, pela minha conduta de vida, que seja uma vida que cultue a Deus em todos os momentos e em todas as situações, e que seja uma vida que não se conforma, mas transforma, e que experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e a partir daí consegue derramar amor e graça para aqueles que estão à nossa volta. Nesta manhã eu quero orar com você. Eu quero orar com você que foi impactado pela palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a palavra de uma igreja, é a palavra do Senhor. E talvez, assim como eu, você tenha sido impactado, e o Senhor falou ao teu coração nesta manhã, que existem áreas da sua vida que precisam ser tratadas. Áreas da sua vida onde você ainda não está cultuando ao Senhor. E eu não preciso saber qual é a área, eu preciso saber que o Senhor pode mudar a tua história. Eu não preciso saber qual é a área que você ainda não está cultuando a Deus através dela. Pode ser profissional, pessoal, conjugal, relacional, eu não sei. Mas o Senhor falou: olha, é tempo de você me cultuar através dessa área da sua vida. Eu quero orar com você que entendeu que não pode se omitir. Quero orar com você que entendeu que independente da situação, você precisa derramar amor e graça. E o restante o Espírito Santo vai fazer. E se o Espírito Santo falou ao seu coração em uma dessas áreas, sai do teu lugar agora em nome de Jesus. Sai de onde você está e vem para frente. Vem porque eu quero orar pela tua vida. Amém. Amém. Pode vir lá da galeria, desce também, a gente espera. Nós queremos orar com vocês que entenderam que áreas da sua vida ainda não são um culto a Deus e precisa haver transformação. Quero orar com você que entendeu que tem que sair da omissão e precisa partir para a ação com vida, derramando amor e graça. Quero orar com você que entendeu que não pode se conformar, mas precisa transformar. Sai do teu lugar e vem em nome de Jesus. Pode descer da galeria, a gente espera. Quero orar pela tua vida. Nossa vida precisa ser um culto ao Senhor. Precisamos adorar ao Senhor no nosso dia a dia, de segunda a segunda. Sai do teu lugar, eu vou esperar mais um pouquinho, já estamos encerrando, mas eu quero orar com você nesse tempo. Em nome de Jesus, vem à frente, eu quero orar pela tua vida. Amém, pode descer. Nós vamos esperar, pode descer. Quero dizer para vocês que o primeiro a fazer parte desse grupo aqui sou eu. Pela misericórdia de Deus, o Senhor já tratou no futebol, já tratou em outras áreas, mas existem áreas ainda que eu sei que eu preciso entregar ao Senhor, para que a minha vida seja um culto. E esse é um processo que vai acontecer a vida inteira. Enquanto estivermos nesse mundo, estamos em obras. O que eu não posso é me acomodar. Preciso deixar o Espírito Santo se manifestar em minha vida e a partir dela. Vamos orar? Você que está sentado, você que não veio para cá, estenda a sua mão em direção a esse grupo. E esse gesto significa que você está concordando com essa oração. Pai, a começar em mim, ó Deus, nós estamos aqui com esse grupo dizendo que nós precisamos da ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas.
Existem áreas que ainda precisam ser lapidadas, precisamos ser moldados, ser tratados, para que possamos ter uma vida que seja um culto ao Senhor em todas as áreas, Pai. Eu não sei, ó Deus, quais são as áreas das pessoas que estão aqui, em que precisam ser moldados, tratados, trabalhados, mas não importa, o que importa é que o Senhor sabe, e que o Teu Espírito vai agir, ó Deus, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que tudo aquilo que nós pedimos e pensamos, conforme o Teu poder que sobre nossas vidas em nós opera. Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos a nos omitir, que nós não venhamos a nos amoldar, que nós não venhamos a nos conformar, mas que nos deixemos transformar pela ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas, para que a Tua boa, agradável e perfeita vontade se manifeste em nós e a partir de nós, Pai, para que as pessoas possam ver o quanto vale a pena seguir a Jesus. Pai, que aquilo que eu não consegui expressar com palavras aqui, esteja completado pelo Teu Santo Espírito, porque a palavra não é minha, ela é do Senhor. E Deus, que ao sair dessa porta, na sequência do nosso domingo, e amanhã, e terça, e quarta, que a nossa vida seja um culto de adoração, Senhor. E que quando nos reunirmos aqui, estejamos celebrando aquilo que o Senhor já fez em nós, a partir de nós, apesar de nós, porque não é mérito nosso, é graça do Senhor. Realiza a Tua obra no meio do Teu povo, atende a nossa oração, em nome de Jesus, amém.